Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Hoje, nesse domingo, nós contemplamos o Evangelho que fala das 10 jovens. Nesse Evangelho, nós vemos como que Jesus Cristo conta uma parábola comparando com o reino dos céus. E ele vai comparar essas jovens com a nossa própria vida. Porque dessas 10 jovens, Jesus ele separa em 2 grupos, de 5 jovens previdentes e 5 imprevidentes. Ou seja, esses 2 grupos, eles representam a alma fiel e a alma infiel. Representa aquilo que deve ser a nossa correspondência a Deus, mas quando não há correspondência, nós nos tornamos imprevidentes. Do número 10, ficam 2 grupos de 5, e o número 5, ele está vinculado a 2 coisas na Sagrada Escritura. Primeiramente, a lei, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E depois, o número 5 ele representa os 5 sentidos da natureza humana. Por isso que nós vemos diante desta realidade, dessa parábola, Jesus Cristo nos trazendo esse primeiro ensinamento, onde nós precisamos entender que para que nós possamos ser previdentes, nós precisamos viver a lei, praticar a palavra de Deus e precisamos purificar os nossos sentidos. Os sentidos que são aqueles instrumentos que fazem com que a gente apreenda as coisas de fora e traz para dentro da nossa vida interior. Os sentidos que precisam ser purificados para que a gente não caia num vício de sentimentalismos, de ficar buscando satisfações corporais. Por isso que Jesus Cristo, quando inicia a parábola, trazendo esse elemento importante, ele está querendo nos chamar a atenção sobre esse caminho de amadurecimento que nós precisamos fazer. E depois ele vai trazer um outro elemento simbólico, o elemento da lâmpada. A lâmpada representa também cada um de nós, porque a lâmpada é o recipiente onde é colocado o óleo e ali daquele óleo vem um pavio onde se acende a chama, o fogo. A chama acesa é a fé, a luz de Cristo que brilha.
A lâmpada somos nós, mas para que a luz esteja, a chama esteja sempre acesa, nós precisamos estar sempre nos abrindo para que o óleo seja colocado dentro do nosso interior. O óleo representa a graça divina. Por isso que nós precisamos de exercícios espirituais. Nós precisamos corresponder ao amor de Deus, o chamado dele para a nossa vida, para que assim nós possamos ir nos abrindo e permitindo com que essa obra da graça aconteça na nossa vida. Essa obra que vai nos tornando previdentes. Previdente significa aquelas almas que, diante do seu presente, estão com o seu ideal sempre no futuro e vivem o seu presente de acordo com aquilo que querem alcançar no seu futuro. As imprevidentes, elas vivem o presente pelo presente, buscando somente satisfações e alegrias momentâneas, mas não se preocupam com o dia de amanhã, com a vida eterna. Por isso que, num determinado momento da nossa vida, acontece aquilo que aconteceu com essas jovens. Porque essas jovens, como o noivo estava demorando, elas vão cochilar e adormecer. E aqui nós vemos um simbolismo muito belo, porque esse cochilar e adormecer faz parte da nossa vida espiritual. Quando nós vamos adentrando num caminho, nós podemos nos acostumar com esse caminho. E aí muitas vezes nós vamos adormecendo, cochilando no caminho e vamos cada vez mais desanimando na caminhada. E aí vem a noite. E quando nós somos acordados com essa voz que nos diz: o noivo está chegando, ide ao seu encontro, essa é a voz da consciência. Porque quanto mais nós vamos nos afastando do caminho de Deus, quando a nossa consciência está formada, essa voz, ela nos chama de volta para o caminho. Ela nos alerta que o noivo está chegando e que nós precisamos levantar e ir ao encontro dele, corresponder esse chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que nós vemos no Sagrado Evangelho esse caminho que nós precisamos fazer para cada vez mais adentrar nesse grande mistério de correspondência, para que nós possamos realmente, no momento que o noivo chegar, possamos adentrar para o casamento. Veja que as imprevidentes, elas começam a pedir às previdentes óleo. E aqui nós temos um simbolismo interessante, porque a salvação ela é individual. Depende da atitude livre e voluntária de cada um de nós para corresponder com a graça divina, porque salvação é a união de graça e liberdade. Se nós não correspondermos com a nossa liberdade à graça divina, nós vamos nos perdendo e vamos realmente perdendo a oportunidade de corresponder esse grande mistério de Deus, que é essa união esponsal que nós somos chamados a viver. Por isso que aqui nós vemos essas imprevidentes, elas vão para comprar o óleo. Nós conseguimos comprar óleo, adquirir óleo na medida das nossas práticas, do nosso exercício. Se nós não exercitamos na nossa vida espiritual, nós não vamos nos abrir para a graça divina e a nossa chama da fé vai se apagando. Por isso que no final do Evangelho, ali Jesus ele vai nos trazer esta realidade, porque ele vai dizer, por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Veja que aqui o noivo diz que não conhece aquelas virgens, aquelas jovens imprevidentes, porque aqueles que são imprevidentes, esses não estão no caminho, não convivem com o esposo, com o Senhor, e naturalmente não conseguirão ser reconhecidas como verdadeiras almas esposas do Divino Esposo. Por isso que no final do Evangelho Jesus nos exorta: ficai vigiando,
pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Precisamos ser vigilantes, precisamos cuidar dos nossos sentidos para que nós não caiamos no sentimentalismo e nessa vivência de experimentar emoções, mas que possamos realmente colocar em prática a lei de Deus, purificar os nossos sentidos para que nós possamos apreender coisas boas e não alimentar os vícios. Precisamos cada vez mais cuidar da nossa vida, porque nós somos essas lâmpadas que precisam estar cheias do óleo da graça, para que a chama da fé nunca se apague, para que no momento que o Senhor vier, nós possamos ir ao seu encontro, para que assim, no final da nossa vida, nós possamos ser reconhecidos como realmente verdadeiras almas esposas do Divino Esposo. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Por isso que nós precisamos estar sempre preparados. Entenda que estar sempre preparado não significa ter uma vida perfeita. Estar sempre preparado significa estar perseverantes no caminho. Porque quando nós estamos perseverantes no caminho, nós vamos conseguindo, dia após dia, corresponder ao chamado de Deus, independente das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas limitações, daquilo que são as dificuldades do nosso dia a dia. Quando nós lutamos para nos encher da graça divina e a nossa fé está sempre acesa, nós sempre conseguiremos realmente permanecer no caminho, esse caminho de convívio, esse caminho de relação com o noivo, com o esposo, para que assim possamos, no fim da nossa vida, ser um com Ele e alcançar a plenitude da nossa natureza, que é sim a união plena com Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.